Oi, gente, tudo bem? Espero que sim. Passando aqui novamente para desejar uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde e para contar para vocês que hoje vamos conversar com uma grande mulher, uma mulher apaixonante, uma mulher forte, uma mulher resiliente, uma mulher que dá força para outras mulheres, uma mulher que encoraja outras mulheres, uma mulher que luta pelos direitos das mulheres. E ela vai contar um pouquinho da sua trajetória aqui pra gente. Eu acredito que todos vocês vão amar ouvir um pouquinho dessa história. Eu já fiz o convite. Será que a delegada Terezinha está ouvindo? Já foi. Eu fiz o convite e acho que você também fez. Eu não estou conseguindo entrar. Vamos ver se eu vou conseguir agora. Oi, tudo bem? Oi, tudo bom? Finalmente! Finalmente conseguimos. Tudo bem? Como é que você tá? Eu tô bem, e você? Boa noite, prazer enorme falar com você. O prazer é meu, muito grande. Eu, primeiramente, Obrigada. gostaria muito de agradecer. Agradecer primeiro a senhora ter aceitado participar desse projeto. É uma honra muito grande para mim e para todas as mulheres que vão estar ouvindo um pouquinho da sua história e vão com certeza se fortalecer e enriquecer muito a sua autoestima, a sua força de vontade e muitas outras coisas que eu tenho certeza que com esse nosso bate-papo, a senhora vai passar para nós e vai transmitir toda essa sua força, essa sua resiliência, porque a senhora é uma pessoa maravilhosa. E aí eu pensei, bem, vou Obrigada. fazer o convite, né? O não eu já tenho. Vamos ver se mesmo Imagina. você com essa correria, fazendo daqui para lá, sempre em vários projetos, sempre em prol de muitas mulheres. E aí eu falei, vamos lá. E você novamente, prontamente aceitou. Eu agradeço muito, muito mesmo. Muito obrigada. E também não posso deixar de parabenizar. Parabenizar pela mulher que você é, pela sua trajetória, por tudo de bom que você já fez de centenas de milhares de mulheres e ainda continua fazendo, como um legado de vida eterno, sem fim. Então, minha eterna gratidão e meus parabéns por tudo que você é. Ah, Kelly, que linda! Muito obrigada, viu? Eu tô até emocionada, porque eu sempre fiz o bem, né? Sem esperar recompensa, e eu acho que eu vivo um momento da minha vida, depois de mais de 32 anos nessa caminhada, né? Acreditando e tentando fazer as pessoas me entender da importância de desmistificar a questão da violência contra a mulher, né? E eu passei por várias fases. Então, eu posso dizer para você que hoje, assim, ter o seu convite, ouvir essas palavras lindas, realmente é colher frutos, né? Porque até então eu vinha semeando, 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 né? E aí você começa a ver que tem mais gente arando a terra com você, né? Para que essa semente venha e se multiplique, porque vocês são continuidade de um trabalho que tem que continuar, né? Eu vou passar e eu preciso deixar um legado. E por essa razão agradeço muito. Estou muito feliz. Tive realmente um dia, estou assim, desde as 6 da manhã eu estou aí, mas dizem que a gente, quando a gente tem energia demais, a gente tem que usar.
E eu sou essa pessoa, né? Toda a minha energia eu direciono para o bem. Isso não significa que seja fácil, que seja bom, porque eu Agora eu tô. Parou na ficou sem. toda a sua Ah, tá. energia. É. Tá me ouvindo? Aí minha imagem não está aparecendo, não tem problema? Para mim, voltou a aparecer. Ah, tá. Para mim não está aparecendo, mas tudo bem. O importante é que você vai conseguir gravar, né? Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa aqui que eu tenha que pôr. Será que é o videozinho? Deixa eu ver. Não, Não, agora você tirou a imagem. não, voltou. Agora colocou. Compartilhar o vídeo, não, né? Olha, o Não, iPhone é muito chatinho, viu? Como é complicado. Dá para a gente continuar? dá sim, dá para continuar. Eu não sei o que aconteceu, que mudaram, ou mudou a cor do meu olho, mas tudo bem, eu tô com olho verde. Mudou tudo aqui. Você quer que eu comece de novo? Não, não, vamos continuar. Não tem porquê. A gente tá. Não, Você está me vendo aí? Está conseguindo gravar? tô te vendo, tá gravando, tá perfeito. Então tá. Então vamos E seguir. aí a gente parou aonde eu acho que eu parei, acho que parou de gravar enquanto a senhora falava que tá colhendo frutos, que essa a sua semeadura e o seu legado tá Sim. te florescendo e também da sua energia, né? Que você é uma pessoa que tem muita energia, apesar de estar trabalhando desde as 6 da manhã, tem uma energia que sobra. É. Então, se todos os seres humanos, né, canalizasse a sua energia para o bem, o mundo seria perfeito, seria maravilhoso, né? Mas o bem e o mal existem e a gente tem que saber transitar entre eles. Esse é o maior apelo assim que eu acho que o ser humano tem que ter, é entender que nem tudo é ruim e nem tudo é tão bom, né? Nós temos que transitar nesse universo de estar bem e às vezes não estar tão bem, mas valorizar sempre o melhor, sempre o estar bem. Você sabe que é uma constante para mim, mulheres já depressivas, né, me encontram na rede, me chamam e eu começo a conversar com elas e eu vejo que o que elas menos têm problema é assim, o problema dela é muito mais interior, dela não estar sabendo canalizar a sua energia, ou seja, ela tem 12 horas no dia de coisa boa, mas o sofrimento dela é por causa de 5 minutos que ela passou um descontentamento, que ela teve uma notícia triste, ou que não veio a resposta que ela esperava. Então, eu aprendi muito cedo que a gente tem que valorizar as coisas boas que acontecem para a gente, né? Então, quando você recebe um bom dia, né? É tão automático que ninguém para pensar, né? Olha que bacana, uma pessoa que nunca me viu me falando bom dia, né? E usar esse bom dia como uma energia que você acaba de receber. É muito Pegar triste. pra gente, né? Eu acho que as mulheres elas se entregam muito facilmente ao sofrimento e aí não conseguem sair, né? Porque, na verdade, o que acontece com a gente, Kelly? A gente cede muito, sempre, o tempo todo, né? Nunca somos prioridades de nós mesmas, né? Então, a gente abre mão de tudo. Quando você casa e tem filhos, você abre mão de tudo, né? Só que ninguém abre mão de tudo por você. Então, se você não souber dosar esse tempo, não souber colocar limites, né, no seu amor, naquilo que você tem para oferecer, as pessoas vão te sugar toda a energia. E aí não adianta você ter um monte de energia se a energia que sobrou para você não é a melhor. Né? Então, E às vezes chega a ser nada, né? nada, Porque nada. não, chega a não ter tempo e chega a passar dias e meses sem se olhar no espelho, sem ter um autocuidado. E aquilo lá vira uma rotina. E aquilo Exato. lá depois passa a ser uma coisa que não faz questão. Mas não é. E
quando na verdade era uma coisa que fazia com que ela se sentisse mulher, com que ela se sentisse bela, com que ela se sentisse bonita para Viva, ela mesma, né? viva, né? Viva. Viva, E é. aí, tipo assim, isso é um detalhe, né? Uma das coisas que muitas mulheres acabam deixando de lado. Depois tem milhões de coisas. Ó, deixa a sua profissão, deixa seu sonho, seu estudo, sua maneira de vestir, sua maneira de falar, sua maneira de sorrir. Tudo em prol, às vezes, de casamentos abusivos ou em prol mesmo de, por exemplo, de uma sociedade, no nível de sociedade que ela convive, né? Porque às vezes também, a maioria das vezes é o marido quem faz isso, mas às vezes são os pais. Às vezes é, por exemplo, o grupo da igreja. Às vezes, assim, são pessoas, ou às vezes é a cabeça dela mesma por se sentir julgada e não se deixar florescer, não se deixar ver, não se deixar sentir, não se deixar ser mulher. O que é maravilhoso, né? A gente está ouvindo aqui, nesses bate-papos que eu estou ouvindo com muitas mulheres, com muitas histórias, onde a maioria encontrou isso dentro delas. Eu Verdade. acho que todas que eu conversei, todas encontraram força, resiliência, beleza, sua luta, mas tiveram que passar por processos dolorosos. Exato, Todas nós temos que passar, né? todas. O E- problema, ontem ainda, né, uma senhora me chamou, ela é de Santa Bárbara do Oeste. Não sei onde que ela achou, né, o meu WhatsApp, porque normalmente eu disponibilizo um WhatsApp do escritório, né, para que eu também possa dormir, descansar, porque as pessoas não têm hora para não estar bem, né? E eu preciso descansar algumas horas, pelo menos 5 horas por noite eu preciso descansar, é o que eu tenho feito. E ela me dizia, né, que a vida dela acabou, que não restou mais nada para ela, que ela estava sendo vítima de um abuso patrimonial. E aí, quando ela começou a narrar, qual é a história dela? Ela tinha alguma empresa, um comércio com o marido, e com o fim do casamento, ele tirou ela dessa empresa e ela não se lembra que em qual momento ela assinou uma procuração. Porque quando ela foi ver, a empresa já não estava mais no nome dela, ela foi morar com a mãe, voltou a morar com a mãe é idosa, ela disse que não tem direito a nada, que já procurou tudo. Então, ela já passou por 8 advogados, já passou pela Defensoria, Delegacia da Mulher, já passou por tudo que tem de atendimento à mulher e ninguém a compreende. E aí acende uma luzinha. Tem algo errado, né? Porque tudo bem que uma advogada, duas, um órgão, uma delegacia recusa atendimento, mas todas as vezes tem algo errado. E aí, como é que você vai dizer para essa mulher que ela pode estar sendo o problema, né? À medida que ela se entrega e ela exige das pessoas que solucionem o que não tem solução imediata, né? Aí eu falei assim, será que você não está sofrendo de depressão? Estou sim, estou quase morrendo, estou abandonada na minha casa, minha mamãe é velhinha, ela faz faxina para me sustentar e eu morava numa bela casa, eu não tenho força. Então você vê ali que não é para a delegada que ela ligou, né? Porque a delegada vai dizer o quê para ela? Olha, isso é crime, isso não é crime, entendeu? Você assinou uma procuração, você tem que ir na delegacia e dizer que ela é falsa, que você não tem consciência. Mas, por outro lado, ele pode ter testemunha de que você assinou. E aí, como é que fica? Não, ela sabia o que estava fazendo. Você vai responder por uma denunciação caluniosa, né? Porque ele tem provas que você assinou numa boa, alguma coisa assim. Mas, e do meu lado estava meu filho, que é policial. E aí eu pus no Viva Voz e ele falou: mamãe, como é que você conversa com uma pessoa totalmente desestruturada? Você pode falar o que você quiser, que você não vai mudá-la. E no final ainda ela falou assim: estou vendo que nem você pode me ajudar. E aí você fala: tem alguém da sua família com você, né? Se apegue à oração. Não, eu oro muito, eu já fui já preguei na igreja, eu já fui pastora. Então, assim,
nem na fé essa mulher consegue se apegar mais. E aí você fala assim, poxa, o que essa mulher esperava de mim? Porque eu posso ajudar, orientar, mas eu não posso agir pela pessoa, né? Em outra cidade. Mas me deu um aperto no coração, porque eu falei, já pensou se essa pessoa comete um suicídio, né? Talvez eu nem fique sabendo, mas o que está acontecendo com essa pessoa? Então, na verdade, ai, toda hora sai aqui, não sei o que é. Então, na verdade, ela precisa de uma ajuda psicológica, é a primeira coisa que ela precisa, muito mais do que o advogado, porque ela não está se encontrando, ela já se entregou, entendeu? E aí ela usou uma frase que ela denuncia uma situação que explica um pouco esse comportamento. Ela falou assim: eu não tenho dinheiro, às vezes não tenho dinheiro para comer. E ele gasta o nosso dinheiro com as mulheres, com as vadias. Ela falou até outro nome que eu não vou repetir aqui. Então você vê que tem um rancor ali. E é justamente esse rancor que não deixa essa mulher crescer. Né? E a gente se sente impotente, porque ela não está apta a te ouvir. Você pode falar o que meu filho falou. Mamãe, você pode falar o que você quiser, que ela não vai conseguir te ouvir. Às vezes eu Então, passo por isso no escritório, porque e passa ainda eu também? falo, a pior pessoa que é para a gente explicar alguma coisa é a que não quer entender. Exato. Porque ela sabe que ela precisa mudar, abrir pelo menos o coração, a mente, para ouvir algo verdadeiro. Mas ela não quer ouvir esse algo verdadeiro. Esse algo, para esse algo verdadeiro, ela se bloqueou. E automaticamente a dor dela é tão grande por conta de ter sido deixada, por ter por o marido estar com outra pessoa, que às vezes ela não consegue agir racionalmente e buscar os direitos dela. Às vezes dói Exato. mais ver o marido dela estando com outra pessoa do que saber olhar para a situação dela. Para Exato. ela se olhar e falar assim, não, eu preciso reagir. Né? Isso não dói nela, dói ela saber que o marido está com outra pessoa. É. Isso é muito difícil, nossa. E tem hora que a gente não sabe o que fazer, né? Porque dá a impressão que a gente não quer ajudar, né? Então, ela falou assim: já passei por 8 advogados. 8 advogados. Já fui na delegacia, a delegacia já não pode fazer mais nada por mim. Já fui na defensoria pública. Aí eu falei, então, aí ela falou mais ainda. Já fui a um vereador que colocou uma advogada dele para me ajudar, mas ela também não me ajudou. Já fui falar com o prefeito, já fui. Então, assim, eu já não tinha mais nenhum lugar para encaminhar essa mulher. Mas é uma mulher que não tem ninguém por ela. Olha que coisa interessante. Ela não tem ninguém por ela. Ela não tem filhos. Ela só tem uma mãe idosa, né? Que com certeza está fazendo faxina para ajudá-la, mas que com certeza sabe que essa filha está doente, mas que também deve estar sofrendo muito, né? E Muito. não tem recurso para conseguir entender que a Não. filha está doente. Então, o que ela faz? Ela se sacrifica fisicamente, vai fazer faxina para sustentar a filha, que com certeza tem a metade Sim, pelo menos a metade da idade dela, e está lá depressiva e reclamando da vida. é. Mas é complicado, porque eu acredito sim eu acredito muito que a doutora delegada Terezinha, para quem não sabe, né, que a gente não apresentou, já ouviu muitas histórias tristes e já ajudou milhões de mulheres em estado de fragilidade, estado emocional e físico, assim, extremamente desumano. Sim. Mas eu acredito também que exista essas pessoas que estão doentes psicologicamente, fora um processo jurídico que tem que acontecer, um processo criminal talvez que tenha que acontecer, mas é um conjunto, né? Para trabalhar nessa área precisa ter um respaldo médico, um respaldo psicológico, um psiquiátrico, um social, um profissionalizante, porque a mulher, para ela começar a se sentir alguém, ela precisa saber que ela pode fazer algo.
E É, ela vê que ela pode ser alguém, né? Por exemplo, ela não se vê uma administradora, mas quando ela administra o lar, é. ela administra a comida, horário de comida, administra as contas da casa, se vai gastar muita água, muita força, quanto tempo dura o gás, quanto tempo dura o tanto de comida que tem lá, o que, que vai lavar tal dia, o que, que vai passar tal dia. Isso é uma administração de uma casa que é praticamente, se for ver, funciona como uma empresa. Sim, E que é no uma dia seguinte atividade. tem que fazer tudo de novo. Então, automaticamente ela sabe fazer. Se ela sabe cozinhar, ela também sabe. Ela tem um outro dom. Se ela é mãe, ela tem outros milhões de dons, porque mãe é. Mãe vira um pouquinho de psicólogo, com um pouquinho de Mãe é a professora, um verdadeira pouquinho de Mulher médico. Maravilha, né? Mãe é a verdadeira Mulher Maravilha. Né? Sim, Mas eu, no caso, assim, por que que eu às vezes, no meu trabalho, eu quando fui delegada da mulher, eu comecei a minha carreira numa cidade pequena, né? Eu era a carreira de delegada, eu fui ser delegada em Montemor, que é uma cidade aqui próxima de Campinas, e eu fui ser o delegado da cidade. Por isso, até o livro que eu acabei de escrever, não sei se você chegou a ver em algum eu lugar. vi, vai estar agora, dia 28, você vai estar assinando, Exato, autografando até em mandei o Campinas, convite para né? você, né? Ah, se Eu vi, vou puder fazer de comparecer, tudo para seria ir. ótimo. Aham, Então, vou e fazer de neste tudo para livro, estar indo. então, eu faço um resgate de como foi o início da minha carreira. Então, aquela coisa de uma mulher começar uma carreira essencialmente masculina, que outras mulheres, raríssimas mulheres, mais na capital de São Paulo e trabalhando ainda assim em departamentos, né? Não era operacional, a de rua. Então, aí a gente vem comandar homens, né? Homens valentes, fortes e que, de repente, estão sob o comando de uma mulher. E o tempo todo é provada a sua capacidade. E eu digo assim, naquela época, quando as mulheres sofriam violência, eu não gostava de atendê-las, porque eu as via, assim como os outros policiais, tantas vezes, né, perdoando e voltando, e bateu, e está lá de novo, e vem de novo. Chega uma hora que o policial não quer mais atender aquela mulher, porque ele diz assim, meu Deus, mas eu já não tenho mais o que fazer. Né? E olha ela aí de novo, e não toma uma atitude, não muda de comportamento. E aí veio então, eu me separei nessa fase, porque meu marido, na época, enquanto eu era escrivã de polícia, ele delegado, ele conviveu bem com isso. Mas num determinado momento que eu passei para delegada, ele começou a questionar: é a delegada que está falando, é a minha mulher? Né? E ele começou a misturar as estações, ele não conseguiu conviver com uma pessoa. Aí ele começou a ver que eu tomava muitas decisões dentro de casa e começou a se incomodar com isso, entendeu? Como se eu, por ter Sim, passado para delegada, como se eu estivesse mandando nele. E aí, um belo dia, ele chegou e falou: olha, não dá, você tem que escolher a sua profissão ou eu. Eu amava aquele homem, o pai dos meus filhos, meu príncipe encantado, e eu fui consultar meu pai, né? E meu pai disse: filha, casamento, você casa de novo, você é jovem, bonita, agora passar em concurso público é muito difícil, você vai abrir mão de uma carreira, né? E aí eu optei, então, por continuar com a carreira, eu tinha só 31 anos. E aí eu vivi também aquela fase que toda mulher, porque assim, não adianta, a separação implica em perdas, ponto. com Dizer toda que você certeza. não é que você vai separar e vai sair bela, você pode até curtir o primeiro mês, se você tiver muito dinheiro, puder só viajar, tem babá para cuidar dos filhos, mas de cara você vai duplicar as suas atividades em casa. Então, se eventualmente o pai das crianças pegava a criança na escola, agora ele não vai pegar mais. Se eventualmente a criança pediu um tênis e o pai comprava ou dava de presente, não vai ter mais, né? Então, se você morava numa casa grande, pode ser que você tenha que morar num apartamento pequeno, né? Se você era sócia do clube, pode ser que você tenha que deixar de ser sócia do clube. Se o seu filho fazia aula de inglês, a partir do momento que o salário dele não entra mais naquela mesma proporção,
Talvez seu filho tenha que sair da escola de inglês, ou talvez você tenha que negociar com esse homem. O que significa? Se submeter, né? Sim. Então, é muito difícil essa fase da separação. E aí eu conto no livro, porque eu me separei há 30 anos, mulher separada, gente, ninguém queria perto. As mulheres tinham ciúmes dela e os homens queriam sair com aquela mulherada, né? Porque E, achava que mulher separada tinha má fama, entendeu? e era Então, que a mulher separada é fácil, eu acho que até hoje, né? Que a mulher separada separou porque ela fez algo. Porque o que que ela tem de ruim que ela tá separada, né? não, por Não que que vê ele o que o largou homem dela, né? é. A pergunta é por que que ele largou dela, né? É mais Sim. ou menos assim. Eu costumo dizer nas minhas palestras, né? Dificilmente a gente escuta, ela largou dele. As coisas estão mudando, as mulheres estão largando dos homens. Mas mesmo quando largam, quando elas colocam fim no relacionamento, elas ainda são culpadas pelo fim do relacionamento, né? Por não ter conseguido, como se diz, segurar o seu homem, alguma coisa assim, né? E aí, né, aí eu conto um pouco nesse livro dessa minha trajetória. Aí eu vim para uma cidade grande, né? Porque eu não queria mais ficar em Montemor. Porque eu era a única, talvez, separada da cidade. E justamente a delegada, uma mulher jovem, loira e não sei o quê. Aí eu comecei eu me sentir mal. Falei, não, aqui não é meu lugar. Não que eles me discriminassem, a população de Montemor sempre me atendeu, sempre me tratou muito bem. Mas, assim, ficava aquela insegurança muito, talvez, muito mais minha do que Você se deles. incomodava, né? Me incomodava. Aí eu falei, eu quero ir embora para uma cidade grande, que eu quero ser anônima. Bobagem. Eu vim para Campinas e virei aí a primeira delegada da mulher, antes, muito antes de Lei Maria da Penha, um Código Penal de 1900 e bolinha, o Código Penal onde a mulher era honesta ou não honesta. Toda a proteção da mulher ficava na questão dela ser ou não honesta. E o que era ser honesta? Era ter um ímã, né? Era ser virgem antes, para se casar virgem. Então, aquela proteção da mulher em torno do sexo, que na verdade era uma proteção da honra do homem, né? Sim. Porque não era interessante que um homem estivesse com uma mulher de má fama, né? Então, aí eu vim para a delegacia da mulher e aí encontrei aqueles desafios de fazer os ajustes na vida, que uma coisa é o homem e a mulher colocar renda dentro de casa. E quando o casal está junto, os dois colocam tudo. Então, a vida talvez seja mais farta, seja mais fácil. Quando você se separa, você tem que estar preparada para um recomeço que pode não ser o ideal. Aquela academia que você vai, pode ser que você não consiga pagar a mensalidade no fim do mês. Isso não significa que você tenha que se entregar por isso. Eu costumo dizer que eu cresci muito depois que eu me separei. Porque o casamento me deu, assim, uma experiência muito grande daquilo que você falou no início da nossa conversa, né? Do que é administrar uma casa, de como você pagar as contas. Porque quando você é solteira, não tem nada de. Hoje tem, as mulheres mudaram, a realidade das mulheres hoje é Sim. outra. Mas na minha época, as mulheres não trabalhavam fora. A gente saía da escola para casar. Era assim que era, né? Então, aí eu sempre tive uma postura assim, muito independente. Aí eu virei delegada e eu acho que no começo eu fiquei assim, não, eu tenho que decidir tudo, entendeu? Ou Então, ferir o ego, né? Porque é, os homens, quando tem uma mulher dentro de casa que recebe mais, ou que tem uma carreira de mais sucesso, ou que seja de uma família com nome, ou que qualquer coisa nesse sentido, eles, infelizmente, eles não veem a mulher como uma parceira, e sim como uma concorrente. E exato, passam a sentir como se o ego deles estivesse ferido pelo fato de você ser quem você é. Mas quando começou a namorar, quando foi casar, você era a pessoa que você é. Não exato. deixou de ser. Porém, quando tem o casamento e a pessoa tá dentro de casa, ele começa a ver a mulher, por exemplo, se destacar na profissão, passar num concurso, ou ser a delegada da cidade. Em vez de, tipo assim,
de se orgulhar e falar: essa é a minha mulher, ela é a minha mulher. Ela me escolheu para ser o pai dos filhos dela e para ser o marido e o companheiro dela. Não, infelizmente a visão é: ela está querendo Porque mandar em mim, ela não é me respeita verdade, mais como verdade. homem. É muito difícil. Eu digo assim, a referência que eu tenho é da minha época. Então, eu acho que as coisas estão mudando. Eu tenho uma neta de 24 anos que está se formando agora e ela está namorando um rapaz que a gente gosta muito. Eu falei, e aí, vai sair casamento, né? Ela falou, vovó, primeira coisa, eu quero comprar o meu apartamento. Porque o dia que eu me casar, eu quero morar no dele. Porque se eu quiser voltar para algum lugar, não vai ser para a casa da minha mãe. Eu quero voltar para minha casa, porque eu tenho certeza que depois que eu tiver a casa da minha mãe não vai ser a minha, né? Porque eu vou ter tido a experiência de ter o que é meu, de colocar onde eu quero, decorar como eu quero. Eu achei super bacana. Eu falei, mas quer dizer que você quer manter um apartamento fechado? Ah, eu quero. Eu quero porque eu quero que ele saiba que a primeira pisada de bola eu tenho para onde ir, eu não preciso voltar para a casa da minha mãe. E aí você para pensar, você fala, nossa, como as mulheres evoluíram, né? De um tempo que ela nem podia ter propriedade para dizer, não, eu só vou me casar a hora que eu tiver a minha casa e o meu salário. E não vou nem oferecer a minha para ele morar, porque eu espero que ele tenha dele também. A gente vai morar num lugar juntos, mas eu quero o meu cantinho ali. O dia que eu tiver que voltar para trás, eu volto. E se você parar para pensar, é a mulher que já entra num relacionamento colocando limites. Com Tipo assim, certeza. não mande em mim, né? Eu sou independente. Então, Não pisa eu na bola. não é. E o homem respeita mais, sabia? Porque as mulheres, você falou uma coisa legal também, Kelly, deixa o diploma de lado, né? Quantas mulheres eu ouvi e elas diziam: eu tenho 45 anos, eu não tenho profissão. Quando eu casei, eu coloquei meu diploma de advogada ou de psicóloga na gaveta. Eu me dediquei a ele. Aí ela vem e ela começa a cobrar dele uma recompensa que talvez ele não tenha prometido, né? Talvez ele não tenha prometido para ela que se o casamento terminasse, ele continuaria dando a ela, né, o mesmo padrão de vida, porque eles não dão, não se iludam, isso não existe. Mesmo que ele prometa, é mentira. Mesmo, uai, meus votos, o que são os votos de um casamento, né? Mas eu acho assim, me sinto assim, hoje, bastante recompensada pelo caminho que eu trilhei. Eu me aposentei no ano 2000, fui eleita vereadora em Campinas no ano de 2000, reeleita em 2004. A primeira coisa que eu fiz, a minha primeira lei, foi criar o CEAMO, que é um órgão que tem aqui em Campinas, gratuito, onde as mulheres têm orientação psicológica, ajuda da assistente social, com balcão de emprego para se recolocar no mercado de trabalho, vai ouvir a advogada sobre os direitos que ela tem, para que ela não crie uma expectativa. Porque é muito triste, você, advogada, sabe disso. A mulher chegar na delegacia, fazer uma ocorrência, a viatura deixa ela de volta, uns dias ela vai bem e começa a dar pelas faltas das coisas em casa, está acabando a comida, está acabando o leite, o aluguel vai vencer. Essa realidade está no horizonte. Esta possibilidade dela não ter como sobreviver, ou de não sobreviver da mesma forma que ela vivia, é uma possibilidade que a mulher assume o risco quando se separa. Graças a Deus, as mulheres estão mudando, estão buscando a sua independência financeira. Mas essa geração para trás está naquele momento. Hoje, a maioria das mulheres que se separam, né, na faixa de 50, 60 anos, elas não estão mais no mercado, elas não têm como entrar no mercado de trabalho. Muitas não sabem nem usar uma internet, né? Não. Então, como que ela vai se requalificar? Como que ela volta para o mercado de trabalho? A primeira coisa que a pessoa pede, experiência. Não adianta ela dizer que ela era a empresária do lar, que não é essa experiência que eles querem, né? Não.
Então, eu sou uma delegada, assim, meio contraditória, porque depois de tudo que eu vi e vivi, eu acho que a delegacia não é o primeiro passo nos casos de violência, quando está no estágio ainda de violência psicológica, de empurrões, safanões, aquelas coisas. Eu não acho que a delegacia é o primeiro lugar. Eu Eu também acho. tenho a mesma opinião. Você tem? Ai, Tenho. Kelly, que bom te Tenho. ouvir. Eu acho que é um caos. A mulher ir para a delegacia, o dia seguinte é muito duro, é muito difícil, porque a tal rede de atendimento não funciona 24 horas. Não tem abrigo para a mulher. E se tem Sim, abrigo, né? Se tem abrigo, é um abrigo coletivo, é uma condição subhumana, ela não pode sair na rua, é uma prisão. sim. E ela Então, também, ela larga tudo, né? Ela é, tem filhos, ela tem sonhos, ela tem dores. A mulher, eu, no meu ponto de vista, óbvio que tem casos e casos, casos sim, de sim, agressões que precisam ir direto à delegacia. Mas a gente sabe que nada começa, né, com uma agressão muito forte. Óbvio, tem seus casos, mas a maioria começa já, né, no, vamos pensar assim, já restringindo a mulher, já bloqueando ela da vida social, já tirando coisas dela, e depois, na hora que já está numa situação dessa, onde a mulher é agredida verbalmente, às vezes com alguns empurrões, ela tem que buscar uma ajuda, primeiramente, no meu ponto de vista, psicológica. para se valorizar, né? Isso. E Não, para se buscar sentir um. vítima, né? Porque É, nesse para se estágio reconhecer para se vítima. reconhecer numa situação É, de violência, de abuso, né? para se reconhecer vítima, porque inicialmente ela não se reconhece vítima. Depois, junto com isso, para ela se reconhecer como mulher e ser humano, fazer parte da sociedade, ela tem que buscar algo que faça com que ela se profissionalize. Pode ser numa igreja, aprendendo a fazer bordado, se não tem condições de pagar um curso. Tem vários outros tipos de curso. Pode ir, por exemplo, de ajudante numa cabeleireira durante meio período, enquanto os filhos trabalham. 3 horas do dia para aprender a pintar o cabelo, para aprender alguma profissão. E aí, então, ela vai começar a criar um novo círculo na vida dela, psicológico, financeiro. Aí ela vai ver que aquelas coisas que ela foi aprendendo, sabe fazer e ela é capaz. E aí, ela sabendo disso, ela vai começar a ser dona de si. E E não vai gera se ver renda, né? Ela vai, gerar. ela percebe, ela começa a perceber as mudanças. São, Sim, ela vai poder comprar é, a roupa que ela quer, se ela quiser. Ela vai saber que se ela precisar separar, ela vai ter como comprar o leite do filho. Ela vai ter como comprar a comida, porque às vezes os maridos falam assim: você não vai ter, vocês vão morrer de fome. Você não vai ter a vida de luxo que você tem. Então tá, mas você sabe que a mesma formação, Deus criou você de uma maneira, me criou de uma maneira e criou a outra mulher de outra maneira, mas com toda conhecimento, com, com todas as, potencial, mesmo potencial, todas as potencial. possibilidades, tá certo? Tem pessoas que têm dificuldades ou têm má formação, mas não são totalmente incapazes. Ninguém é incapaz. Ninguém. Então, todo mundo pode fazer algo que deseje, que almeje. Mas para você chegar onde você chegou, como delegada, como vereadora, para criar tudo que você criou, você abdicou de tempo, de hora, de estudo, de horas brincando no chão com seus filhos, de horários, por exemplo, de lazer com a sua família, mas para você poder crescer como profissional e poder fazer o bem. Obviamente que qualquer profissão vai ser desse jeito. Se ela Qualquer quiser fazer uma. qualquer uma, se ela quiser ser manicure, ela vai ter que ficar treinando como tirar cutícula. Se ela quiser ser professora, ela vai ter que estudar. Se ela quiser ser advogada, delegada, cabeleireira,
ela vai ter que cortar um monte de cabelo para ela aprender a cortar um cabelo certo. Mas aí Então, para ela é vai isso. precisar se sentir capaz, né? É por isso que eu sou uma pessoa assim, eu não fiz psicologia, mas eu acho que a profissão mais linda do mundo é a da psicóloga. Nem é a do psiquiatra, porque o psiquiatra já trabalha com uma disfunção orgânica, né? Sim. Uma coisa que ele não vai mudar, que você tem que entrar com medicamento. Mas a psicóloga, eu acho assim, ontem às vezes vem alguma coisa assim, eu falei, gente, esse mundo não é material, nós estamos na contramão. Como é que você explica, muitas vezes, conhecer uma pessoa que você nunca viu na vida e você vê que você tem uma afinidade? Eu não estou falando homem, mulher, eu estou falando ser humano, né? Pensamentos, né? Pensamentos. Às vezes, hoje ainda, eu sentei numa padaria para tomar um lanche, eu olhei do lado, tinha uma menina com a mochila, acho que ela estava ali, ou ela é da padaria, os pais são donos, eu não sei. Mas ela me olhava de um jeito assim, e eu olhei, eu sorri, ela sorriu para mim, e aí eu vi que ela estava, na verdade, me admirando. Eu estava assim, meio que talvez executiva, maquiada, e eu acho que ela começou a olhar assim e achar bonito, entendeu? Ou sei lá se ela achou. Mas até ela achar curioso me ver é uma coisa. Eu ter gostado de ter encontrado aquela menina é algo assim incrível, porque a gente nem conversou. Mas eu saí de lá e falei assim, nossa, que menina, né? Que astral, passa pra gente uma coisa boa, né? Eu nem procurei saber por que ela está sozinha. Ela estava com uma mochila, você vê que era uma menina bem vestida, arrumada, passou ali, estava tomando um lanche. E sozinha, ela devia ter uns 12 anos. Então, com certeza, ela é filha de alguém da padaria, né? E eu falei, nossa, que coisa bonita. Aí eu falei, Kátia, minha amiga, eu falei, aquela menina não me sai da cabeça, né? A impressão que eu tive é que ela queria me perguntar alguma coisa. E eu saí com a sensação que deixei de falar alguma coisa, né? Então, assim, amigas, né? E o inverso é verdadeiro. Às vezes você conhece uma pessoa, você não quer proximidade com aquela pessoa. Alguma coisa te afasta daquela pessoa, né? E a gente abriu o nosso bate-papo falando de energia, né? Sim. Eu acho que tem tudo a ver. Eu tinha um professor de física na minha juventude, na minha pré-adolescência, e ele dizia para a gente que nós somos um campo magnético. Então, ele não acreditava em alma. Ele acreditava num campo magnético. Hoje você vê essas impressões em 3D, né? Quando eles fazem, digamos, não sei como chama aquilo, mas o protótipo, né? Você vê aqueles pontinhos, eu vinha na minha cabeça ele me falando do que era essa energia, que segundo ele seguia o formato. E ele fazia uma série de experiências, ele era professor de física, e jogava a gente para uma reflexão, né? E hoje a gente vê que nós somos energia, né? Pura Totalmente. energia. Totalmente. A gente atrai as pessoas que é preciso atrair no momento certo da nossa vida. Atrai pessoas na mesma sintonia. Se você estiver numa sintonia de dor, atrai pessoas nessa sintonia também. Numa sintonia buscando situações também. Eu não sei se você conhece o Hélio Couto. Não. Ah, eu vou te mandar pelo Instagram, pelo WhatsApp. E tem uma que chama Loise Hay. Hélio Couto, ele fala sobre física quântica, sobre Ah, nossos pensamentos, sobre a lei do universo, sobre a lei da atração. sim. E na própria Bíblia, né? Se a gente for ler, Deus fala para a gente pensar e visualizar o que nós desejamos. É Óbvio que o verdade. bem, né? Que não Eu é não sei. isso, não é uma projeção, né? Não, é. E é sensacional, porque realmente, se a gente começar a olhar para a vida da gente e começar a olhar para as situações, a gente acaba trazendo pessoas da mesma sintonia que a gente está
do momento, na sintonia de ou numa sintonia de prosperidade, ou numa sintonia de estudo, ou numa sintonia de cultura. Se a gente for observar a nossa vida, acaba acontecendo isso. Fora as coisas que também a gente pode estar numa sintonia de tristeza, de coisas ruins. Por isso que fala pra gente, tipo, vigiar muito os nossos pensamentos mesmo. Porque se a gente ficar pensando coisas ruins, obviamente a gente vai atrair coisas ruins. A gente tem que ter Verdade. um bom pensamento, tem que ser otimista para a vida. E aí, o que acontece com as mulheres que já estão, por exemplo, se sentindo indesejáveis, se sentindo feias, se sentindo desprovidas de condições financeiras, de um lugar, desprovida de amor mesmo, de um afeto, ou mesmo até de um teto, elas só ficam pensando nisso e Não, e minando ela isso. se enrola num emaranhado de negatividade, né? E ela não sai daquilo, né? Quando você, aquela senhora, aquele exemplo que eu te dei, nunca vi, não sei nem quem é a pessoa, mas quando eu esgotei todos os meios de ajudá-la, eu falei da oração. Aí nem na oração essa pessoa encontra conforto. Porque ela Sim. diz o quê? Não, já fui pastora, já nem a igreja me ajudou, sabe? Eu estou morrendo, eu estou abandonado. Eu, sinceramente, a vontade na hora, assim, era dizer para ela, mas pelo menos o amor que você tem pela sua mãe, você disse que ela faz faxina, dá vontade de falar para ela, porque não é você que está fazendo a faxina. E a Sim. sua mamãe não está em casa. Porque ela se entregou ao ódio, à mágoa, à vingança, entendeu? E se coloca numa posição assim de tô morrendo e alguém tem que me salvar. Não sou eu que tenho que nadar, alguém tem que nadar para mim. E é muito triste, mexeu muito comigo essa semana. Eu nunca recuso orientar as mulheres, mas eu percebi que eu estava vendo uma pessoa assim que está muito doente, né? Infelizmente, a gente não pode salvar o mundo. Às vezes acontece da gente tentar. Muitas vezes eu passo horas e horas conversando com mulheres, mas tentando fazer com que elas entendam, com que elas se profissionalizem, com que elas busquem ajuda médica, com que elas busquem ajuda psicológica, com que elas busquem se, se ocupar mesmo. Porque elas dizem, por exemplo, que o marido não deixa trabalhar. Mas É, então, vamos pensar. E se você for fazer antes de ter a briga, né? Se você for fazer algo com a pessoa, alguma, algum trabalho beneficente, seu marido vai te proibir? E se você for nesse trabalho beneficente, você vê que você é capaz de ficar no caixa, que você é capaz de vender, que você é capaz de ensinar, que você é capaz de aprender, que você é capaz de trabalhar dentro de uma igreja, né? Existem, tipo, inúmeras coisas que a gente pode estar fazendo, né? Aí eu tento explicar nesse sentido, mas o pior de tudo são as mulheres que não querem ouvir. Aí eu falei assim, esses dias atrás eu tava deitada, dormindo e acordei com Deus mandando mesmo esse sinal para mim, falando no meu coração: faça isso. E veio o nome e veio a situação. Eu peguei e falei assim: vou colocar até mulheres apaixonantes. E olha, eu assim tô conversando com mulheres fortes, mulheres que passaram por inúmeros problemas e venceram. Mulheres que ajudaram outras mulheres, mulheres que continuam uma carreira, mulheres que tentam e buscam ensinar outras mulheres. Que é assim que você faz, né? mas a gente fala, a gente tem um filme que se chama, é um filme antigo, se chama Nada é para Sempre. E é a história de uma família, mais a relação de dois irmãos. Um é um rapaz centrado, estudioso, educado,
educado, moderado, e o irmão é o oposto. Gosta de droga, de mulheres, de velocidade, de jogar. Então, eles às vezes têm aqueles momentos juntos, eles vão para o rio para pescar e tal. E esse irmão passa a vida toda tentando mudar aquele irmão. E não consegue, esse irmão acaba morrendo. E no final do filme ele fala assim: por que será que as pessoas que a gente mais ama não querem nos ouvir? Né? Então, não é que a pessoa bloqueia, ela não quer ouvir. Né? Quantas vezes a pessoa fala, não quero ouvir mais nada, né? Porque assim, ela sentencia que ela não tem salvação, mas ela não admite isso. Não quero ouvir mais nada porque você não está me convencendo, alguma coisa assim. Mas eu acho, sim, eu acredito que as mulheres têm um poder que a gente desconhece ainda, sabe? Eu acho que as mulheres, elas nem se descobriram enquanto tribo, né? Enquanto tribo Não. que joga no mesmo time, entendeu? Hoje eu recebi um postzinho muito legal, um desenhinho. Tem um homem tentando coroar uma mulher. E aí tem 10 mulheres puxando esse homem para trás. Ninguém precisa dizer nada. É muito bacana, porque olha só, né? O crescimento daquela incomoda. Então, vamos tentar impedir. Eu gosto muito dessa mensagem subliminar. Não precisa me mandar um vídeo falando, não, me mande uma imagem. Por exemplo, Dia da Mulher. Você recebe flores, você recebe mensagens, posts. Eu recebi um post da imagem da rainha do jogo Checkmate. A pessoa não escreveu uma palavra para mim. Ela me disse tudo na imagem da rainha do Checkmate. Só. Então, você fala assim, quando a gente está aberta, né, para aceitar a vida, quando a gente tem Deus no coração, a gente não se entrega. A gente não se entrega, porque sabe que ele está ali. É como se você fechasse os olhos. Eu gosto muito de fazer relaxamento. Então, eu, às vezes, estou muito cansada, não consigo dormir. Eu não tomo medicamento nenhum para dormir. Eu, uma vez, fiz umas aulas de Tai Chi Chuan e o professor me ensinou relaxamento. E eu realmente consigo relaxar a ponto de eu me ver fora de mim, sabe? É tudo na imaginação, é tudo mente, né? Sim. E aí, não sei o que, eu acordo no dia seguinte, dá a impressão que a minha alma saiu, foi passear, eu relaxei, não tive dor, não tive cansaço, não tive pensamentos negativos, mas é o que eu falo, a pessoa precisa querer, precisa aceitar que essa ajuda depende dela, muito mais dela. Quantas mulheres culpam os homens, né? Da infelicidade delas? Quantas? Quantos homens culpam as amigas das mulheres pela infelicidade dele? Quantos homens culpam os familiares da mulher? Não, ela me adora, ela só está me deixando porque a mãe dela está fazendo a cabeça dela, a amiga dela está fazendo a cabeça dela. Então, esse homem, a gente está falando muito de mulher, mas estou passando já para o campo do homem, né? Esse homem também não quer abrir a mente, ele não quer ver. Ele quer que você mude a vida dele, né, sem que ele tenha trabalho. Isso não acontece. Com certeza. Tanto é que ontem eu conversei com uma consteladora familiar e está sendo postado hoje o nosso bate-papo. Ela pegou e trabalha com um trabalho social para mulheres vítimas de violência doméstica na delegacia de Diadema. Aí agora começaram um trabalho para os homens. Para que eles também passassem a se movimentar e a entender o que leva eles a cometerem alguns tipos de atitude. Obviamente que tem as pessoas que são doentes e que têm esse tipo de atitude. Mas também existem uns que têm os problemas por uma criação. O pai fazia com a mãe, o bisavô fazia com a bisavó. E acha que isso acaba sendo normal. Vira gatilhos durante o casamento.
uma coisa que ele nunca imaginou que fosse fazer. Óbvio que não deixo de achar que isso é errado. E não deixo de achar que ele tem que pagar por esse crime que cometeu. Porém, ele pode ressignificar isso e aprender a não cometer mais. E entender o que é certo, o que é errado. E tirar o que é a crença dele de toda uma vida, de toda uma história, para poder ter uma vida digna, respeitando o próximo. Seja uma esposa, seja um filho, seja uma outra pessoa. Porque normalmente essas pessoas que cometem esse tipo de violência dentro de casa, cometem violência no trânsito, são agressivos com a família, no trabalho às vezes tem algum certo problema. Não é uma coisa também só focada assim diante da mulher, porque são pessoas que têm um gatilho, vamos dizer, eles falam que não tem, vamos pensar assim, que não tem pavio, mas não é isso. Eles têm um gatilho que leva à violência. E às vezes está no inconsciente, né? Com Está no certeza. inconsciente, é o que eu digo, nós temos no nosso DNA algumas coisas que nós ainda não mapeamos, não conhecemos, né? Então, um sujeito que é pacato, de repente, comete uma atrocidade, né? Um homem que não aceita, não quer ver que a mulher deixou de gostar dele, que não é amiga, não é a mãe, não é a família. Ele deu fim ao casamento dele. E essa coisa de trabalhar o agressor é muito importante, doutora Kelly, muito importante. Muito. Eu vou dizer por quê. O feminicídio não é um crime que a gente tem o controle. O delegado não evita o feminicídio, a prisão não evita o feminicídio, porque o A medida sujeito protetiva não evita. não protege 100%. Eu costumo dizer que a medida protetiva ela serve para o cara que teme a lei. Então, o cara que fala assim, eu não quero ser preso, vai acabar com a minha vida. Não quero, estou longe, ótimo, não vou fazer nada. Mas para o sujeito que acha que já perdeu tudo, a medida protetiva não vai tirar da cabeça dele uma ideia homicida seguida de suicídio, que é o que acontece na maioria dos feminicídios, o homem tenta contra a própria vida. Mas aí, Kelly, recentemente em Campinas, deu um caso aqui que o sujeito matou a sogra e a filhinha de 3 anos, na frente da esposa, que é a filha daquela mulher e mãe daquela criança. Ele matou a facadas na frente dela. Ele levou ela para o quarto do fundo, torturou ela a noite inteira e matou ela de manhã. Esse sujeito saiu na calçada, pegou o celular e chamou a polícia. Venha me prender. E aí eu pergunto para você, quem falhou? O Estado falhou. Porque o Estado não detectou um nível mental, né, de descontrole capaz de fazer um crime daquele e não ter vergonha de ser preso. Contar com a prisão. Não, e nem sentir a dor da prisão, né? Não pensar nada para ele nisso. era o de menos. Era o de menos. Ele já via a vida dele acabada. Ou não. Ele acabou com o problema dele. O problema dele era uma mulher que queria separar, uma sogra que cobrava que ele trabalhasse e uma filhinha que não podia ficar sem a mãe. Esse foi, em síntese,